Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de tributos e logística, tá? Falando sobre os tributos aplicados à logística, nós já discutimos sobre o ISS, Imposto sobre Serviço, e também discutimos sobre o PIS e COFINS, tá? E agora nós vamos seguir com o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Que é o IPI. Eu trouxe aqui inicialmente o Decreto 7.212 de 2010. Esse decreto, ele regulamenta a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração do IPI, tá? Então, eu trago aqui na íntegra, no link aqui, caso vocês queiram conhecer. Mas vamos lá para as partes, mais relevantes, tá? Em termos do conceito do IPI, tá? A gente entende por produto industrializado, tá? Que é o produto que vai sofrer a incidência do IPI, aquele que ele é obtido através de qualquer processo ou operação que, mesmo de forma incompleta, parcial ou intermediária, transforme, beneficie, monte, acondicione ou renove o produto a ponto de modificar sua natureza ou a sua finalidade, ou que venha a aperfeiçoar esse produto para o seu consumo, tá? Então, a gente vai falar o que seria a transformação, esse beneficiamento, esse condicionamento, essa renovação, tá? Então, o produto industrializado, ele hoje é muito comum, né, no nosso dia a dia, na nossa prateleira das nossas feiras, no nosso supermercado, nos produtos que a gente adquire para utilização, tá? Então, todos esses produtos que passam por processos de transformação, de montagem, né? Se a gente for pensar no exemplo clássico, montagem de veículos, tá? É um produto industrializado, tá? Os nossos alimentos hoje, boa parte aí acabam sendo industrializados porque são produzidos em grande escala, são utilizados, é, são modificados daquela estrutura básica que ele tem enquanto produto é, trazido ali do campo, né? Então ele sai do campo, recebe alguns tipos de beneficiamento, né? Para que ele possa chegar com uma qualidade de validade um pouco maior, tá? Então a gente tem produto industrializado em vários ambientes do nosso dia a dia, tá? Esse IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, ele é de competência da União. Então, só o governo federal vai poder fazer a cobrança do IPI, tá? Como ele é um imposto federal, ele tem a sua abrangência nacional, tá? Então, as alíquotas que a gente vai utilizar para o IPI, elas vão ser alíquotas únicas, independentemente do estado, salvo as exceções, como Zona Franca de Manaus, por exemplo, tá? Então, o IPI ele é de incidência de competência da União, ele vai incidir sobre esses produtos industrializados, tanto nacional como os estrangeiros que entram aqui no país, tá? E ele não é sujeito ao princípio da anterioridade, razão pela qual a alíquota pode ser alterada durante o exercício financeiro. A gente já falou sobre esse princípio da anterioridade, né? Esse princípio da anterioridade, ele diz assim que a gente precisa ter, né? A gente não pode prejudicar o consumidor, por exemplo, mudando alíquotas, majorando alíquotas, ou seja, aumentando alíquotas ao bel prazer do ente público, né? Então, o princípio da anterioridade, ele diz que os produtos não vão sofrer, né? Só vão sofrer dali para frente a alteração que for posta para ele. E a gente tem aqui no Brasil uma determinação que diz que quando as alterações na legislação ela ocorrer, ela precisa passar 90 dias para ser colocada em efetivo exercício e também ser colocada para o exercício seguinte, tá? Então, a gente precisa esperar 3 meses e que essa prática seja realizada no ano seguinte, quando a gente tem alteração na legislação. No caso do IPI, ele não está sujeito a esse princípio da anterioridade. Então, a gente teve recentemente, em 2022, reduções de alíquotas para a linha branca, por exemplo, de produtos. Então, automaticamente, né, linha branca, produtos como fogão, liquidificador, geladeira, branco, tá? E também para a parte de veículos populares, né?
E aí a gente viu que automaticamente essa alíquota reduzida, ela vigorou, tá? Na medida que houve a definição da alteração, ela já ficou vigorando. Então, o princípio da anterioridade, ele fala um pouco sobre isso, tá? Então, o IPI, ele é um tributo, né? Que é da classe dos impostos, né? Quando a gente vai olhar a classe dele, ele está dentro dos impostos, e ele é um imposto que ele vai incidir sobre esses produtos industrializados, não sofre esse princípio, sobre esse princípio da anterioridade, e é importante a gente deixar claro que o IPI, ele não incide exatamente sobre a produção, ele incide sobre o consumo do bem, tá? Então, vamos pensar que uma indústria, ela produziu uma gama de veículos. Esses veículos estão no pátio dessa indústria, dessa montadora, tá? A incidência do IPI ocorre quando esse veículo é revendido para a distribuidora de veículos, para a revendedora de veículos ou para o consumidor final. Ou seja, o ato do IPI, ele surge na transação de venda quando da emissão da nota, tá? Então, o fato, quando a gente fala aqui, todo produto industrializado tem IPI, ok, mas ele só incide, só se realiza quando da efetivação do consumo do bem, tá? Então, não é um consumo qualquer, mas um consumo qualificado, que é o consumo do produto industrializado. Então, se for um consumo de serviço, a gente tem ISS, tá? Se for consumo de um produto que não é industrializado, não tem IPI, tá? Teria outros impostos, como PIS e COFINS, por exemplo, e ICMS. Tá. É, Vamos aqui para o princípio da seletividade, tá? O IPI, ele também segue a regra do princípio da seletividade. Então, ele segue o princípio da anterioridade, que é o que eu já falei para vocês, mas ele também segue o princípio da seletividade. O que é esse princípio da seletividade? Ele diz que a gente tem produtos supérfluos, que são produtos que não necessariamente eu preciso dele para a sobrevivência, vamos dizer assim, e os produtos essenciais, que são produtos básicos e que são produtos que são necessários ter um preço mais acessível para que a população possa consumir, tá? Então, nos produtos, o princípio da seletividade, ele diz que para os produtos supérfluos nós temos alíquotas maiores. Para os produtos essenciais, nós temos alíquotas menores, tá? Então, essenciais que a gente pode dizer são essenciais puramente dito, como cesta básica, mas também populares, como um veículo, por exemplo, popular, como produtos da linha branca, como dito aqui, tá? Então, aqui eu disse, os chamados produtos supérfluos podem ser, por exemplo, aqui, perfumes, bebidas finas, ou produtos que são nocivos à saúde. Aí eu trouxe exemplo aqui, cigarro, também a gente poderia colocar a bebida, né? Então, ele diz que pelo princípio da essencialidade, né? Desculpa, pelo princípio da seletividade, a gente vai seguir essa lógica de que os produtos que são mais supérfluos, ele tem uma taxa mais elevada, tá? Quando a gente tem os produtos mais essenciais, a gente tem taxas mais baratas. Vou usar o exemplo da cesta básica, carros populares, transportes coletivos, eles deveriam ter alíquotas menores, tá? Então, esse tributo ele tem o princípio da seletividade, que, em outras palavras, significa taxar o produto proporcionalmente à sua essencialidade, né? Então, à sua necessidade da vida humana, tá? É, E ele tem um outro princípio que é da não cumulatividade, tá? E o que é o princípio da não cumulatividade? É o princípio que diz é, ah, que para cada espaço da cadeia produtiva, aquele, aquele elemento será responsável por cumprir aquela parte do imposto, tá? Então, eu estou dizendo que quando o produto sai da indústria, ele repassa para o revendedor. E o revendedor não vai pagar o seu IPI apenas com base naquele valor pelo qual ele ganhou de lucro, tá? Então, se a gente pensar no princípio da não cumulatividade, a gente está falando de crédito tributário, tá? Então, na medida que a indústria vende para esse revendedor, para essa empresa revendedora autorizada, tá? Ele adquire ali créditos tributários, tá? Eu uso um exemplo hoje, né, como o cashback, tá? Não é um cashback, tá, gente? Mas é um exemplo mais para a gente compreender. É como se eu tivesse, em cima daquele valor que eu comprei, a minha mercadoria,
eu já pago um valor do IPI embutido ali. Então, na medida que eu, enquanto revendedor, repasso isso para o consumidor final, seja lá para quem for na próxima etapa da cadeia, eu já paguei uma parte quando eu comprei esse produto do meu revendedor, da minha indústria, tá? Então, eu só devo pagar IPI sobre a diferença, que é o que? O lucro que eu espero ganhar, né, em cima desse produto que eu estou vendendo para a próxima etapa da cadeia, tá? Então, o princípio da não cumulatividade é que o imposto ele não se acumula, tá? Como o próprio nome diz. Você paga sempre as taxas, os percentuais proporcionais daquela etapa da sua cadeia. Então, se esse contribuinte ele é uma indústria, ele vai descontar o IPI na sua venda, né? Se for um comércio, o imposto pago para a compra vai ser o custo de produção, e se a venda para o consumidor final, esse vai assumir o ônus final, tá? Então, geralmente a gente tem isso, né? A gente tem a indústria que produz, a gente tem o comércio ali que repassa para o consumidor final. Então, a indústria ela vende por 1.000, o comércio ele vende por 1.500 e a indústria vende para o comércio por 1.000, o comércio vende para o consumidor final, por exemplo, por 1.500. Então, em cima dessas diferenças entre o valor adquirido e o valor que eu repasso para outra etapa, haverá incidência do IPI na cumulatividade com base no crédito tributário. Então, a gente tem que o IPI ele segue três princípios. O princípio da anterioridade, ou seja, quando houver mudanças no IPI, não será necessário esperar os 90 dias, nem esperar o ano seguinte para que essa tática seja colocada em prática, assim como não vai prejudicar as pessoas que foram impactadas anteriormente, tá? Pela essa norma. Ele segue o princípio da não cumulatividade e o princípio da seletividade, tá? Seguindo aqui, a gente tem que a tabela TIP, tá? A tabela TIP é a tabela que vai definir as alíquotas para a incidência do IPI sobre os produtos, tá? Então aqui a gente, diferentemente do PIS e COFINS, qual era o PIS e COFINS a gente tinha alíquotas para regime do cumulativo e não cumulativo, lucro presumido, lucro real, a gente tinha alíquotas diferentes, tá? Aqui, mas eram dois grupos apenas. Aqui a gente tem alíquotas de acordo com os produtos, tá? Então, para cada produto industrializado, eu tenho uma alíquota diferente, tá? Então, se eu tenho colônia, é uma alíquota. Se eu tenho um perfume que é um extrato X, é outro percentual, né? É outro valor que eu vou pagar de IPI, tá? Então, a tabela TIP, vou abrir aqui para vocês, ela traz esses percentuais por produtos, tá? Deixa eu mostrar aqui a tabela TIP para vocês. É, a tabela TIP vai ficar disponível junto do nosso material, tá? Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Vejam, essa tabela TIP ela sofre atualizações, tá? Na medida que há alterações de um determinado produto da alíquota, ela vai sofrendo alterações e vai sendo é, republicada, tá? Aqui no primeiro momento eles trazem exceções, ó, a parte de animais vivos, produtos do reino vegetal, a parte de gorduras, produtos da indústria alimentícia. A gente tem as seções, os conceitos aqui por seção. O que é que se enquadra em cada seção? Ó, sal, por exemplo, gesso, produtos minerais, a parte da indústria química, aqui em cima, produtos farmacêuticos, adubo, por exemplo, tá? E aqui abaixo, na sequência, você tem, é bem longa, né? Porque você tem por produto, né? Então, são muitos produtos. E na medida que você vai avançando aqui, você vai visualizando os produtos, tá? Deixa eu descer aqui. Por exemplo, animais vivos, tá? Então, ele vai colocando aqui. Quando tem NT, significa que não tem, tá? Não tem ali, não tem aplicação de IPI sobre esse produto, tá? Quando é alíquota zero, significa que nesse momento a alíquota é zero. Pode haver alteração e essa alíquota mudar, tá? Deixa eu colocar aqui colônia. Deixa eu ver se vem aqui colônia. Colônia, ó. Por exemplo, aqui, gente, perfumes e águas de colônias, tá?
perfumes e águas de colônia. Então, o perfume, os extratos, a alíquota é 27,3. Quando a gente vai para águas de colônia, é 7,8. Então, a gente, geralmente, as colônias são mais baratas, né? Então, um dos elementos é o IPI, que é menor, tá? Produtos de maquiagem, 14,3, tá? Então, eu trago esse exemplo da colônia porque eu acho uma distância bem grande, né? Então, seguindo essa questão da essencialidade, você tem colônias que são mais acessíveis, mais utilizadas, e o perfume que teria mais uma característica de luxo, vamos dizer assim, olhando para essa questão da essencialidade, tá? Aí, gente, vocês vão utilizar essa tabela TIP para desenvolver a atividade, tá? Que eu vou mostrar lá no final. Mas, basicamente, aqui vocês vão encontrar todos os produtos que sofrem incidência de IPI e a porcentagem que se aplica a esse produto, tá? O fato gerador, ou seja, o que é que faz eu ter que pagar o IPI, tá? O desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Então, quando eu compro produtos que vêm de fora do país, na medida que ele chega e ao desembaraço aduaneiro, ou seja, ao o despacho referente a trazer esse produto de fora e colocar ele dentro do país, há incidência de IPI, tá? Então, o IPI, ele incide sobre o produto industrializado, tá? Não só sobre os produtos nacionais, mas o que vem de fora, quando chega aqui, também é taxado pelo IPI. As saídas dos estabelecimentos, que é a prática mais comum, né? Realizou um produto industrializado, produziu um produto industrializado e ele vendeu, né? Foi vendido a incidência do IPI pela essa indústria. Ou quando tiver leilões, por exemplo, havendo arremate, ele vai ter também a incidência do IPI, tá bom? Então a gente tem três casos: na importação, nas vendas normais de produtos industrializados saindo da indústria e também nesses casos de leilões, quando você está comprando produtos leiloados aí pela Receita, leilões de onde for, tá? E o que é esse desembaraço aduaneiro, tá? Eu trouxe aqui um link, mas é basicamente a liberação dessa mercadoria pela alfândega para que essa possa entrar no país. Nesse caso, das importações, né? O mesmo serve para a saída, para a exportação. Então, a desembaraço aduaneiro também é exportação, tá? Também ocorre na exportação. Só que aqui no país a gente tem muitas regras que reduzem impostos sobre a exportação. Então, o país ele acaba freando um pouco as importações, colocando esses impostos para que o país consuma o que produz, tá? Mas quando ele fala de consumir o que está aqui dentro, mas também mandar daqui para outros países, ele meio que dá uma liberada, vamos dizer assim, em alguns impostos para incentivar as exportações. Então, é interessante que o país consuma o que ele tem aqui dentro, né? Por isso que ele acaba deixando um pouco mais caro os produtos de fora para que a gente possa consumir o que a gente tem aqui dentro, tá? Então, quando a gente fala de industrialização, né? Eu falei lá no início que são itens que a gente transforma, beneficia, né? Monta, né? Então, a gente tem esses conceitos para a gente entender o que é efetivamente a industrialização, tá? Então, por exemplo, aqui, o processo de transformar um produto em outro é uma industrialização. Aqui eu trouxe o exemplo da madeira, né? Eu obtive madeira para móveis a partir de madeira bruta, né? Então você tem a madeira bruta e você fez ali, por exemplo, é, as taliscas, por exemplo, de uma casa, para a alvenaria de uma casa, ou fez pranchas para os móveis, tá? Então você pegou a madeira no estado bruto e transformou. Outro item aqui, obtenção de tijolos e telhas a partir de argila, aço transformado em ferramenta, cana-de-açúcar transformado em cachaça, ou no próprio açúcar, ou no álcool, tá? Então a gente tem sempre transformação nesse processo. Então é um processo de industrialização, quando a gente tem transformação, tá? Transformação na, na característica da indústria, tá, gente? Beneficiamento. Por exemplo, aqui, a colocação do eixo truque em veículos de carga, né? Então, você tem ali um veículo, precisou colocar um terceiro eixo, tá? Você fez o que ali? Você aperfeiçoou a existência dele, você beneficiou, alterou o funcionamento dele de alguma forma. Montagem. Montagem é o exemplo clássico, né? Que a gente tem montagem de motos, montagem de bicicletas, montagens de
de veículos. Então, as indústrias montadoras todas são pagadoras de IPI, porque são indústrias de montagem, né, de montadora. A gente tem indústrias montadoras, a gente tem a indústria de transformação, né, se a gente pensar nas usinas, tá? Outro item é o acondicionamento, então, engarrafamento de vinho natural. Então, você tem o vinho e você compra o vinho e faz o engarrafamento. Então, essa alteração é também característica de industrialização. E renovação aqui, né? O exemplo aqui de renovação é os produtos obtidos a partir de reciclagem, né? Então, você tem muito isso hoje, né? Com a questão da logística reversa, com a questão sustentável, você utilizar produtos que não são mais utilizáveis e transformar ele em uma outra coisa, né? Então, isso é uma renovação, tá? Lembrando que essa renovação, ela só processa produtos usados, tá? Já o beneficiamento, que foi mostrado aqui anteriormente, ele tem por objetivo bens sem uso ou semi-acabados. Então, aqui eu tenho um veículo, né? Aonde esse veículo, eu comprei esse veículo e preciso colocar um terceiro eixo nele, tá? Aqui não. Ele era um produto semi-acabado, por exemplo, e eu coloquei o terceiro eixo. Na renovação, não. Você tem realmente produtos usados que transformam-se aí em outro, né? São modificados e transformados em outro. Então, todas essas situações são industrializações. Por que é importante a gente saber o que é a industrialização? Para que a gente entenda onde se aplica efetivamente o IPI, tá? Mas lembro a vocês que a gente tem a legislação, a tabela TIP do IPI, e lá vai ter todos os produtos que você deve cobrar o IPI, tá? Nesse outro espaço aqui eu trago produtos que não se considera industrialização. Eu trouxe o site do Portal Tributário com esses itens e só para consulta eu coloquei aqui alguns itens, né? Se a gente observar aqui, ó, por exemplo, confecção de preparo de produtos de artesanato, né? Então, os artesãos, eles modificam, eles adicionam, eles alteram, mas é um produto artesanal, não é industrial, tá? Aqui, ó, em cozinhas industriais, deixa eu ver aqui. Moagem de café torrado, quando for cozinhas industriais. Tem um aqui que eu gosto muito de utilizar, que são dos alimentos, né? Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou achando aqui, mas é sobre quentinhas, né? Então, aí, na residência do preparador ou em restaurantes, bares, confeitarias, padarias, quitandarias semelhantes, desde que o produto destine a venda direta ao consumidor. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma padaria, vamos pensar numa padaria, ela produz pão, né? Ela acaba sendo um produtor ali de pão. Esse produto pão, ele vai diretamente para um consumidor final, né? Ele produz e vende ali na padaria, então não se consideraria como industrialização, tá? Já se eu tenho indústria de bolachas, por exemplo, e eu fabrico bolachas para vender no atacado, e aí eu tenho uma indústria, né? Já é diferente, tá bom? Ó, aqui, ó, esse exemplo também é muito bom. Montagem de óculos mediante receita médica, né? Então você tem as óticas, elas acabam montando. Então, se a gente fosse para o conceito de montagem que a gente tem aqui, de montagem, né, ocorre quando ocorrer reunião de produtos, peças ou partes cujo resultado seja a obtenção de um novo produto. Há uma montagem nos óculos? Há, mas aqui a legislação deixa claro que não se enquadra como industrialização, tá? Então, a gente segue a legislação e vê o que pode ou não, o que deve ou não entrar na indústria, tá? Inclusive, alguns produtos estavam até algumas indústrias estavam até fazendo alterações do nome do produto, da embalagem do produto, do formato, de alguns ingredientes que iam ali dentro daquele produto para fazer com que esse produto não pagasse IPI, né? Saísse desse grupo de impostos, tá? Então, por vezes também, como tem espaço dentro da legislação, são utilizadas essas brechas, tá? Mas a alteração que está sendo proposta pela legislação de reforma tributária, ele busca reduzir esses conflitos de compreensão, tá? Para que haja menos espaços e menos brechas, né? Vejam, nesse artigo do 18, né, do decreto que eu mostrei a vocês, de 7.212, ele mostra alguns casos que são imunes, né? Então, essa imunidade é o quê, gente?
é quando a Constituição ela realiza a repartição das competências e coloca que ela coloca fora do campo tributário, no caso do IPI, alguns bens, né? Pessoas, patrimônios ou serviços. Nesse caso aqui são bens. Então, quando a gente falar de livros, jornais, produtos que vão aí, ó, como eu disse para vocês, para o exterior, essa parte de energia elétrica, tá? Combustível, eles não vão sofrer incidência de IPI, tá? Porque aqui, como a imunidade diz, ele fala assim, que coloca fora do campo tributário, tá? Então, se a gente pensar combustível, ele já paga PIS e COFINS, ele já paga ICMS, ele já paga o CID, ele tem outras incidências de impostos, tá? E o ouro também, quando definido em lei como ativo financeiro, tá? Então, ou instrumento cambial. Então, a gente está falando ouro na negociação. A gente não está falando ouro para vender para o consumidor final, que são fazer as correntes, os anéis. A gente não está falando disso. A gente está falando de ouro enquanto instrumento financeiro de negociação, compra e venda no mercado financeiro, tá? Então, a gente tem algumas imunidades. Então, a gente tem aqui, gente, recapitulando, os itens que são cobrados estão aqui na tabela TIP. Alguns têm tabela zero, tem alíquota zero na tabela, tá? Então não tem alíquota naquele momento. Outros possuem mais altas, outras mais baixas, vai variar. A gente tem itens que não é considerado industrialização, então não entra, tá? Como industrialização. Temos alguns casos imunes, tá? E o contribuinte, ele vai ter essa divisão em contribuinte de fato e contribuinte responsável, que a gente falou lá no início da nossa disciplina, né? No caso, o contribuinte responsável vai ser sempre a indústria de onde sai o produto, tá? Então, quando a minha indústria, ela repassa para o comércio, ela tem ali a incidência do IPI e repassa isso para o comércio, né? Ela passa o valor do produto mais o imposto do IPI que ela pagou para o comércio, que vai para ele como um custo, que automaticamente o comércio coloca o seu ganho e repassa para o consumidor final. Então, quem é o contribuinte responsável, gente? É aquele que paga pelo, que é responsável por fazer a cobrança do imposto. Mas quem paga de fato, efetivamente, é o contribuinte de fato, que é o adquirente, né? Nesse caso, no final como a gente pode dizer, no final da cadeia produtiva, o consumidor final vai receber essa incidência do IPI para ele, né? Então, no final das contas, o consumidor final vai receber o valor que a indústria gasta para produzir, o lucro que ela coloca em cima para te revender e o imposto, entre outros, o IPI, tá? Então, quem é o contribuinte de fato? O adquirente, tá? Olhando para a cadeia produtiva nossa, o consumidor final, tá? Quem é o contribuinte responsável? A indústria, tá? Nesse caso, se quem está comprando o produto é o comércio, ele vai ser o contribuinte de fato nesse momento, tá? Mas o comércio, ele repassa para o consumidor final. Então, ele repassa esse custo para o consumidor final. Aí, nesse momento, o contribuinte de fato é o consumidor final, tá bom? Então, por isso que eu digo que na cadeia produtiva, sempre quem consome no final é o somos nós, pessoas físicas, ou até outras empresas que compram produtos industrializados para utilizar nos seus dia a dia, né? Isso é também super comum, tá? E aqui um exemplo de cálculo, tá? O cálculo do IPI ele vai ser baseado sempre na base de cálculo, que é o valor do produto vezes a alíquota que se aplica, tá? Qual é a alíquota? Tá lá na tabela TIP, tá? Essa tabela TIP, ela vai dizer qual é a alíquota que eu tenho que aplicar para cada produto. Nesse caso aqui, a gente utilizou perfumes. No exemplo aqui, a gente tem 42%, mas a gente viu lá que na tabela hoje é 27, né? Acho que foi 27,8. Então, um exemplo aqui, R$ 1.000 vezes 42%, seria a alíquota prevista de IPI para esse produto, eu tenho 420 de IPI, tá? Então, o valor da operação é o valor do produto mais o IPI, tá? Lembre-se, gente, no caso da importação, tá? Isso é para produtos que são vendidos normalmente pela indústria, assim como produtos arrematados, né, de leilão. No caso de importação, a gente vai pegar o valor aduaneiro. E qual é o valor aduaneiro? É o valor do produto na moeda corrente, tá? Acrescido aí de outros itens que tenha na importação, né? Por vezes tem seguro, tem taxas da importação, tá? Então esse produto ele vai vir, o valor aduaneiro dele é essa composição desse item, né? Desse grupo. Então a gente vai ter que o IPI vai ser o valor aduaneiro acrescido do imposto de importação, a gente não pode esquecer dele hoje,
vezes o valor da alíquota. Então, se eu tivesse o valor aduaneiro do meu produto é R$ 1.000, eu ia acrescentar o valor do imposto de importação, que a gente não discutiu ele, iria acrescentar esse valor do imposto de importação e, em cima desse valor final, eu iria aplicar o percentual da alíquota. Qual é o percentual da alíquota? Igual ao que está na tabela TIP, de acordo com o produto, tá? O produto industrializado, ele vai ter uma alíquota única para o produto. Se ele vem de fora do país, ou se é produzido no país, não interessa. A alíquota vai ser do produto, tá? Então, produtos normais saindo da indústria, a gente vai ter o valor do produto vezes a alíquota. Onde está a alíquota? Na tabela TIP. Quando a gente tem produtos vindos de fora do país, a gente tem o valor aduaneiro, que é o valor do produto transferido para a moeda corrente, mais o imposto de importação. E aí sim é aplicado o IPI, tá bom? O período de apuração desse IPI, né? Ou seja, a indústria que é responsável por cobrar o IPI, não quem paga de fato, mas o responsável por cobrar, vai todo mês verificar quanto é que eu vendi, qual foi o saldo de IPI que eu tenho a pagar e vai pagar, tá? Sempre pagando no mês seguinte, apurando o mês, paga no mês seguinte, conforme a gente tem a data aqui, ó. No caso dos produtos aqui, deixa eu voltar aqui, depois eu vou para cá. Já na importação, a gente tem que o IPI ele é pago no ato, tá? Então, na medida que o produto chega e há o desembaraço aduaneiro, ele só sai dali, né? Seja do porto, por exemplo, né? Que é o porto, o aeroporto, depois que pago esse IPI, tá? Então, é um imposto que segura ele lá também, tá? E o recolhimento, que é o pagamento, né? Como eu disse a vocês, no caso da importação, antes da saída do produto, então ele não sai desse despacho, né? Ele não é despachado antes de pagar o imposto, tá? Até o 10º dia do mês seguinte, quando for produtos como cigarro, tá? Que é o código 2402-2000, tá? Da tabela. Nos demais casos, vai ser no 25º dia do mês seguinte. Então, via de regra, eu vou apurar o meu IPI todos os meses, verificar quanto eu tenho a pagar e no mês subsequente, que é o mês seguinte, eu vou pagar até o 25º dia, né, até o dia 25 de cada mês esse IPI. Então é isso, gente, que eu tinha aqui para falar com vocês sobre o IPI, tá? É uma introdução sobre esses elementos que caracterizam como IPI, para vocês conhecerem a tabela do IPI, saber como é que ele é cobrado, tá? E a gente compreender que os produtos industrializados, né, eles estão ali dentro da tabela TIP discriminados, né, com as suas características e alíquotas. Tá bom, gente? Até a próxima.